E aí, gente, tudo bom? Meu nome é Beatriz Machado e eu tô aqui para te ajudar a se comunicar de forma estratégica para atingir seus objetivos. Ué, B, mas você não costumava estar aqui para me ajudar a ter equilíbrio na carreira? O que aconteceu? Pois é, gente, estamos de nova temporada. Vocês viram que eu até mudei o cabelo para essa nova temporada de lives. E a minha ideia é realmente cada vez mais, conforme eu falar com vocês, conforme eu colocar os produtos que eu tenho para colocar para vocês, os conteúdos que eu tenho para colocar para vocês, eu aprenda cada dia mais com as necessidades de vocês, as vontades de vocês. E o que eu entendi nessa primeira rodada, nessa primeira trajetória, é que equilíbrio na carreira é importante. O processo de branding pessoal, a ferramenta de branding pessoal, ela gera sim equilíbrio na carreira. Porém, equilíbrio na carreira é algo que varia de pessoa para pessoa. Então, é mais complexo, conseguir equilíbrio na carreira exige um nível de personalização muito alto para o discurso que eu coloco aqui para vocês. E marca, no final do dia, de forma muito prática e pragmática, é sobre comunicação. É sobre ajudar as pessoas a entenderem do que se trata um produto, qual o diferencial do produto, qual necessidade e qual desejo aquele produto atende. E com marca pessoal não é diferente. Não que você seja um produto, né? Não é sobre isso, não quero que vocês entendam dessa forma, mas você é uma pessoa, um indivíduo capaz de agregar valor, assim como um produto é para as pessoas. No mercado de trabalho, na sua carreira. Então a marca que você imprime precisa ser bem comunicada para que as pessoas que estão ao seu redor vejam o valor que você tem e te deem as oportunidades, e as oportunidades surjam na sua vida e você atinja os seus objetivos através dos seus relacionamentos. Então, o meu objetivo é te ajudar a realmente lapidar essa sua comunicação, fazer essa sua comunicação ser cada vez melhor, cada vez mais assertiva, para que a sua marca seja memorável na mente das pessoas e atraia as oportunidades. O desafio Aprenda a Se Vender nasceu dessa vontade e desse insight de que é muito difícil pra gente falar sobre a gente mesmo. É muito complexo pra gente falar para os nossos líderes, falar para as pessoas à nossa volta na empresa, falar para o mercado, para os profissionais aí, os headhunters, enfim, os profissionais de mercado, o quanto a gente é bom, o que a gente faz de bom. É difícil pra gente escolher qual é aquela coisa que a gente é excepcional, que a gente faz muito bem. Então, o meu objetivo aqui no Desafio Aprenda a Se Vender é te ajudar a fazer essas escolhas, é te ajudar a entender que fazer essa venda para os seus stakeholders, tanto líderes quanto pares, não é algo que você vai precisar ser charlatão, ou você vai precisar ficar se mostrando, fazendo aquela politicagem chata, babando o ovo das pessoas. Não é sobre isso. Aprender a se vender é se comunicar com assertividade, coisa que a gente não é estimulado a fazer. Mas no mercado de hoje, no futuro do trabalho, cada dia mais, a gente vai ser convidado a se colocar como esse profissional estrela, a se colocar como esse profissional que sabe a que veio, que é alguém na fila do pão, pra gente realmente conseguir ser relevante, pra gente conseguir ocupar os melhores espaços. Então, hoje a gente vai falar, eu tô com o meu computador aqui pra me ajudar, e hoje a gente vai falar que pra se comunicar bem, você não pode ser mais um na multidão. E aí eu já engato com isso que eu coloquei agora para vocês. Nós não somos estimulados a nos pensar como pessoas destaque, pessoas estrelas, profissionais estrelas. Desde que a gente é pequeno, desde que a gente é criança, a gente é convidado a se fechar. Né? Ai, tá aparecendo demais, ai, tá falando demais, ai, tá se colocando demais, tá se achando. E a gente vai cada vez entrando em caixinhas, a gente vai cada vez se colocando, vai se diminuindo. É a nossa tendência, a gente vai se diminuindo. Uma para se encaixar, né? Às vezes na escola, às vezes na família, às vezes a gente sempre tem esse convite de se encaixando. Quando a gente entra no mercado de trabalho,
isso se agrava. Porque o mercado de trabalho, principalmente para as camadas mais baixas da hierarquia, tem aquele mindset, aquela forma de pensar, aquela verdade, que às vezes nem é dita, mas que ela existe, de que prego que se destaca é martelado. Porque você não pode aparecer, você não pode querer se colocar em cima dos outros, porque ou o seu chefe vai achar que você tá querendo tomar o lugar dele, ou os seus pares vão achar que você tá querendo aparecer mais, que você tá querendo puxar o tapete deles. Mas o que acontece? Isso era uma lógica que era colocada pra gente para controlar os funcionários, né? Para que os funcionários ficassem ali fazendo o que era esperado, fazendo o que precisava ser feito, sem causar muito problema. Gente, isso é uma lógica taylorista, isso é uma lógica industrial que permeia aí a cultura, na raiz da cultura das organizações nas quais a gente trabalha. A organização piramidal é baseada nisso. A gente já falou isso na primeira série de lives, mas para quem tá chegando agora, quando a gente pensa em hierarquias, isso é muito forte. Porém, quando a gente olha o desenvolvimento do mercado para economias cada vez mais criativas, para indústrias cada vez mais tecnológicas, cada vez mais embasadas em inovação, o profissional as empresas e os profissionais que continuarem nessa lógica de que a grande massa de funcionários, a grande massa de subordinados precisa ficar quieta, precisa ficar homogeneizada, não pode se destacar, não vai se sustentar ao longo do tempo. Então, eu já vejo muitos movimentos das próprias organizações estimulando as pessoas cada vez mais a trazerem seus pontos fortes, a trazerem suas fortalezas, porque só assim, com essa diversidade de pensamentos e essa habilidade das pessoas de se arriscar, de se colocar vulnerável para testar e para errar, é que as organizações vão conseguir de fato inovar. Mas se a gente como indivíduo não entender essa lógica e não tiver coragem de se expor e de se colocar, não tem organização que vai conseguir te estimular isso. Porque isso parte de uma motivação intrínseca, parte de uma certeza e de uma segurança que você precisa ter em si mesmo para se colocar e para se expor. Eu tenho feito as entrevistas, né, das mentorias gratuitas que eu disponibilizei aqui, as pessoas que se inscreveram já estão fazendo as mentorias, e eu tenho percebido que esses sabotadores que vivem na nossa cabeça realmente são o grande motivo que não nos ajuda, que não nos permite nos expormos dessa forma. Porque tá muito enraizado na nossa mente, no nosso sentimento, esse medo da exposição. Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: identifiquem esses sabotadores, identifiquem essas vozinhas na sua mente que te prendem de se expor e de se colocar no mercado e no trabalho, enfim, de realmente colocar o seu melhor para fora. A gente vai explorar isso ao longo dessas 2 semanas, mas essa já é a primeira coisa que você precisa tomar consciência. Existe um sabotador aí dentro que te trava, ele existe porque ele foi plantado aí pela nossa sociedade, pela cultura das organizações e pela cultura do nosso país e pela cultura, enfim, da nossa criação, mas é uma necessidade se desprender disso para conseguir se vender. E aí, uma vez que a gente entende tudo isso, uma vez que a gente entende essa lógica, que ela existe, que a gente precisa corromper ela, o método de corromper ela que eu defendo é o método de gestão de marca pessoal. E geralmente explicar a gestão de marca pessoal é algo complexo, porque as pessoas realmente têm dificuldade de se entender como marca, porque marca é algo muito etéreo. Marcas de modo geral, quando a gente pensa, enfim, Coca-Cola, Omo, Itaú, enfim, essas marcas, a gente pensa nelas, a gente pensa num logo, a gente pensa num produto, mas a gente não tem exatamente a consciência de todas as associações que inconscientemente a gente faz com essas marcas. Então, quando eu falo pra você se pensar numa marca, geralmente é difícil porque você fala, mas eu não sou um logo, mas eu não sou um produto. É muito complexo pra mim me pensar dessa forma. E aí, uma forma que eu encontrei de tentar tangibilizar um pouco mais o que é a gestão de marca pessoal para nós, pessoas,
é pensar em gestão estratégica do tempo. Gestão estratégica do tempo significa você tomar consciência da tríade do tempo, passado, presente e futuro, e como essa tríade e o que acontece nela na sua vida influenciam na sua comunicação. Então, primeiro passo, eu quero que vocês pensem na sua marca pessoal como a forma como você se comunica. A forma como você se comunica é uma forma muito complexa. Geralmente, quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa em fala. A forma como eu falo, a minha voz, o meu vocabulário. Eu só falo formal, eu falo informal, eu falo alto, eu falo baixo. Isso faz parte da sua comunicação. Mas a sua comunicação, de fato, vai muito além disso. Eu costumo falar sobre a sua presença. Então eu falo da sua comunicação verbal, mas eu também falo da sua comunicação não verbal. Então a forma como você gesticula, a forma como você se porta, a forma como você senta, como você põe o seu corpo, enfim. Eu falo sobre a sua imagem. Então o seu corpo, as suas características, a forma como você corta o seu cabelo, os acessórios que você usa, as cores que você coloca em si mesma. E geralmente eu também falo do cheiro, porque a gente às vezes ignora o poder que o olfato tem, que o cheiro que a gente emana tem de criar conexões emocionais com outras pessoas. Então, fazendo uma recapitulação, gestão de marca pessoal é tríade do tempo, passado, futuro, impactando no presente na forma como você se comunica, considerando todos esses fatores que eu falei agora. Nossa, B, tipo, tá parecendo papo de bicho grilo, não sei o que, não tô entendendo. Calma, você já vai entender. Quando eu falo do seu passado, eu tô falando do porquê você está onde você está hoje, porquê você faz o que você faz hoje. Então, tem muito a ver com a sua trajetória, tem muito a ver com a sua história e tem muito a ver com a forma como você interpretou tudo isso que você viveu. Tem muito a ver com a forma como você encarou tudo isso que você viveu, os aprendizados que você tirou, tudo que você criou a partir do que aconteceu com você até aqui, ou do que você buscou para sua vida até aqui. Isso impacta muito quem você é hoje, a forma como você se comunica hoje, porque o seu passado, ele dá lastro para sua comunicação. Lastro é base, embasamento, ele fundamenta a sua comunicação. Porque, de novo, marca pessoal é sobre verdade. Não dá para você comunicar coisas que não sejam verdadeiras para você. E o que faz, o que determina o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro é a sua história, tudo que você viveu, o que você carrega consigo hoje. Tá bom, Bé, mas e o futuro? Bom, o futuro, ele vai ser o que vai determinar a sua reputação. Então, a partir do momento que você tem a sua história, você tem o seu passado, você tem os fundamentos para a sua comunicação hoje, e você sabe qual é a reputação que você quer construir, você sabe qual é o caminho que você quer percorrer, os objetivos que você quer alcançar, isso também determina a sua comunicação, também vai determinar a sua imagem, também vai determinar a sua forma de se comunicar, enfim, tudo o seu comportamento, o seu cheiro, tudo o que envolve a sua comunicação para as outras pessoas. Tá ok? Se não estiverem entendendo, podem mandar perguntas aí nos comentários que eu vou respondendo. Porque aqui, como é a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro do desafio Aprenda a Se Vender, eu preciso que vocês entendam um pouco dos fundamentos de tudo isso. E aí, quando a gente fala sobre esse poder de entender a tríade do tempo, passado, futuro e presente, para impactar a sua comunicação, eu preciso que vocês entendam que se comunicar e se vender, se comunicar em prol de atingir os seus objetivos, não é se tornar uma pessoa autoritária, não é se tornar uma pessoa capaz de, enfim, interromper outras pessoas, puxar o tapete de outras pessoas, diminuir outras pessoas em prol de si mesmo. Não, isso jamais. Se vender tem a ver com colocar os seus pontos positivos e colocar como você se diferencia das demais pessoas. Nunca é sobre como você é maior, como você é mais importante, como você é mais autoridade.
Não é sobre isso. Todo mundo tem o seu valor. O que você precisa fazer é encontrar qual é o seu diferencial e qual é o público dentro da sua organização, dentro da sua carreira, que melhor valoriza aquilo que você tem para oferecer, tá? Então eu nunca quero que vocês entendam o se vender, o se comunicar, o se colocar como essa coisa de estar acima, essa falta de humildade, essa falta de capacidade de ver o bom no outro, tá bom? Então isso é super importante da gente entender. E aí, eu coloquei esse ponto da tríade do tempo, coloquei esse ponto do que não faz sentido e do que faz sentido quando a gente fala de aprenda a se vender. E você pode estar aí pensando, né? Ai, B, mas sabe qual é? A minha história não é muito interessante. A minha história é meio que igual à história de todo mundo que tem o mesmo background que eu, estudou na mesma escola que eu, fez a mesma faculdade. As pessoas que estão à minha volta na empresa, enfim, são todas mais ou menos iguais a mim. Não existe ninguém igual a ninguém. Então, eu começo desmistificando isso sem nenhum medo de dizer essa frase. Irmãos gêmeos, nascidos da mesma mãe, criados pelos mesmos pais, na mesma casa, estudando na mesma escola, fazendo o mesmo curso de faculdade que seja, eles não vão ter a mesma história, porque cada pessoa tem uma percepção de mundo. Não importa que você esteja num cenário muito parecido, não importa que você esteja vivendo situações muito parecidas, a forma como você vai ver essa situação, a forma como você vai interpretar isso e reagir a isso, com certeza é única. E a gente também tem que pensar que existe uma conjunção de fatores. Então, você responde a uma atitude, a uma coisa que acontece com você de um jeito, mas o conjunto dessa resposta com outra situação que acontece com você, com outra experiência que você tem, com outra interpretação de mundo que você tem, essa sequência de história, essa sequência de atividades é o que faz o seu diferencial, é o que faz de você único, é o que traz para sua história o tempero que a gente precisa para dar fundamento para sua marca pessoal. Então eu vou citar um exemplo e daí vou citar um livro que se chama Geração Slash, Carreira Slash. Eu não tô me lembrando o nome da autora agora, mas depois eu coloco aqui. Muito se fala sobre essa capacidade dos profissionais barra, né? Slash significa barra, que é um profissional que ele tem habilidades de administração, gestão de risco, habilidade de trabalho em grupo, mas ele também é artesão, ele também é cozinheiro, enfim. As pessoas, nós como pessoas, a gente vai agregando habilidades. A gente nunca parte do zero. Então, a partir do momento que a gente tem essa trajetória, teve diversas vivências, respondeu a essas vivências de uma forma única, a gente vai agregando essas habilidades, a gente vai agregando todas essas coisas e vai ganhando o nosso diferencial e vai concatenando todas essas habilidades em um valor único que você consegue oferecer. Gente, espera só um minutinho que eu vou tirar o brinquedo aqui da minha cachorra. Que ela fica roendo e ela me distrai. Me desculpem, gente. Mas é que ela tá com brinquedo de roer. E aí ela vai roendo e o barulho vai me distraindo, eu vou perdendo o fio da meada. Mas voltando, então falando de geração slash, é essa concatenação de habilidades que a gente vai desenvolvendo para agregar um valor. Então, o meu convite para você é: olhe para sua história, olhe para sua trajetória com muito carinho. Não pense em, a minha história é igual a de todo mundo. Pense, o que você interpreta, o que você entende da história que você viveu. E aí, tome nota, anote tudo. Quando eu estava na escola eu era reconhecida por ser uma ótima aluna. Então, põe lá, eu já era inteligente. A minha matéria favorita era história, eu gosto de história. Talvez eu goste de pensar cronologicamente, ou talvez eu goste de entender sobre outras culturas. E aí vai colocando. Tudo isso é um trabalho de autoconhecimento. Quando a gente olha para o passado dessa forma, tentando analisar o que a gente tirou do passado, a gente está desenvolvendo autoconhecimento.
tá? Então, de forma muito prática, é isso que precisa ser feito. E anotem, escrever faz muita diferença. Então, colocar num caderno, colocar num digital, as formas de como você interpretou toda essa trajetória é muito útil, vai agregar muito para você e entender os fundamentos da sua marca. E aí, quando você olha para tudo isso, quando você entende tudo isso, eu tenho certeza que você vai ser capaz de quebrar essa sua objeção de que a minha história é igual a de todo mundo, porque com certeza não é. A segunda coisa que você pode estar pensando quando eu falo tudo isso é: mas B, eu tô perdida. Tudo bem, eu posso até olhar para minha história, eu posso até desenvolver esse trabalho de autoconhecimento, de entender realmente da onde eu vim e o que eu fiz, como eu interpretei tudo isso na minha história, mas eu não tenho muita clareza de para onde eu quero ir. Quando você fala, a minha reputação, que reputação você quer construir, eu não tenho a menor ideia. Olha, uma coisa eu vou te dizer. Muito provavelmente o que você quer construir, a sua reputação, ela já tá aí. O que você precisa fazer é olhar para tudo que você já faz, para como você agrega valor na vida das pessoas, e aí você vai começar a ligar os pontos, a colocar as pecinhas do quebra-cabeça juntas. Muito provavelmente, as pessoas à sua volta, elas já sabem, por exemplo, qual é a melhor hora para te ligar quando elas estão precisando de você. Então, eu preciso de fulana pra dar uma risada, eu preciso me distrair, eu quero realmente me desconectar, eu sei que eu vou ligar pra fulana. Ou, eu tô precisando resolver um problema que, cara, é muito complexo, ninguém tá conseguindo enxergar uma solução diferente, é pra fulana que eu vou ligar. Ou no ambiente de trabalho, cara, a gente tem um trabalho que vai demandar uma gestão de muitas pessoas, um grupo super diverso, e a gente precisa de alguém que seja capaz de costurar todos esses interesses. É para essa pessoa que a gente vai ligar, é essa pessoa que a gente vai chamar. Nessas características, essas coisas para as quais a gente sempre é chamado, essas coisas para quais os nossos amigos sempre nos ligam, esses momentos às vezes na nossa infância ou até agora na nossa vida adulta que sempre se repetem, muito provavelmente carregam pistas do seu pra quê. Eu tenho um pouco de aflição de falar propósito, mas de qual é a sua proposta de valor. Aonde você realmente faz diferença e aonde você realmente agrega para as pessoas à sua volta. Eu tô vendo aqui que tem algumas perguntas, deixa eu só ver se, para eu não correr e acabar esquecendo de responder. Tem a ver com crença limitante? Sim, os sabotadores têm a ver com crença limitante. Amei fazer o gerenciamento da minha marca pessoal com você. Eu sei, a sua marca é incrível e agora é só colocar ela no mundo. Gerenciar minha marca pessoal abriu minha mente e me trouxe segurança para me posicionar diante das mudanças que tive que fazer. Exatamente. A gente passa por esse processo e a gente ganha muita clareza do que a gente precisa fazer, porque a gente sabe da onde a gente vem e para onde a gente vai. Então as decisões no presente ficam muito mais claras, fica muito mais evidente pra gente o que a gente precisa fazer. E mais do que ficar evidente, a gente também desenvolve a capacidade de fazer escolhas. A gente vai ter uma live só sobre escolhas, falar sobre fazer escolhas. É muito difícil pra gente. Mas quando você entende essa tríade, tá bom, da onde eu vim, pra onde eu vou e o que eu quero comunicar, você precisa fazer escolhas. Se você não fizer, você vai continuar comunicando de forma difusa. E daí você não vende nada. Se você tá tentando, falar que você é 1, falar que você é 2, falar que você é 3... Na hora que a pessoa for te comprar, ela vai olhar e falar, mas ela é 1, ela é 2 ou ela é 3? Não sei o que é, então não vou comprar. Não tá claro. Então, quando a gente quer se vender, a gente precisa desenvolver esse superpoder que é fazer escolhas, tá? Escrever nossa história é um diferencial, faz a gente ver o quanto a nossa história é única. E eu reforço, escreva, porque quando você escreve, você realmente tangibiliza, coloca no papel e olha com o olhar de fora. Você começa a pensar, nossa, mas eu já fiz tudo isso mesmo, eu já vivi tudo isso mesmo.
nunca tinha pensado dessa forma. Porque a gente vai vivendo, a gente vai interpretando a forma como a gente tá no mundo, de forma às vezes sem dar muito valor nas coisas. Mas quando você escreve, olha a sua história de frente, olha a sua trajetória de frente, você com certeza vai se impressionar. B, tem algumas perguntas chaves para ajudar nesse processo de entender, chegar na nossa reputação? Tem. Se você já estiver lá no grupo de WhatsApp, depois dessa live eu vou mandar um infográfico lá com um resuminho de um pouco do que a gente falou aqui, e lá vão ter algumas perguntas para você ir respondendo. Então, eu acho que você já está, mas se você não está, entra no link na bio, tem lá o botãozinho pro WhatsApp, é só clicar que você já cai direto no grupo, e daí vão ter materiais especiais de aprofundamento lá. Clareza dá muita segurança, perfeito. Então, só não queria perder as perguntas. Uma outra coisa que você pode estar pensando por aí desse processo de, tá bom, beleza, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu quero ir e eu sei que eu preciso comunicar algumas coisas para chegar lá, para construir essa minha reputação. Porém, na minha empresa, no lugar onde eu trabalho, eu tenho a sensação que ninguém me ouve. Eu tenho a sensação que não existe um caminho para eu me expor, para eu me vender. Você precisa desmistificar na sua mente que não existe um caminho, porque sempre existe. E a gente vai falar aqui também nesse desafio Aprenda a Se Vender, como você aproveita toda e qualquer interação para fazer essa venda, tá? E assim, gente, relacionamento, se você tá aqui conversando com uma pessoa atrás de uma tela, conversando com uma pessoa por uma mensagem de WhatsApp, conversando com uma pessoa numa apresentação, ou não só com uma pessoa, mas falando com uma multidão, falando ali com uma sala de 10, 20, 100 pessoas, mesmo que não seja de forma personalizada, mesmo que não seja falando de você, você está se vendendo. Então, uma coisa que a gente vai falar muito aqui não é só sobre chegar numa pessoa e começar a falar sobre si. Não é sobre chegar numa pessoa e falar, nossa, eu fiz uma apresentação super incrível, eu fiz uma apresentação em que eu fui aplaudido. Se vender não é sobre isso. Pode ser sobre isso em alguns momentos chave, mas se vender na prática é tornar qualquer relação, qualquer momento em que você está se comunicando com outra pessoa, num momento chave para se tornar memorável, para se tornar uma pessoa cuja outra pessoa vê valor, tá? Então, eu acho que isso também é importante da gente desmistificar para vocês acompanharem as nossas próximas aulas, acompanharem as nossas próximas lives e fazerem os exercícios, porque assim, se vender não é difícil, você já faz isso. Eu só queria te contar isso. Você já se vende. O problema é que você não se vende estrategicamente. O problema é que você se vende de forma aleatória. Você se posiciona na mente das pessoas de uma forma não intencional. E o que eu vou te ensinar aqui ao longo dessas 2 semanas é: todas as suas interações devem ser intencionais, principalmente na carreira. E não confundam intencionais com aquela coisa de segundas intenções. Não é isso, mas na maldade, tipo, não é você se relacionar com as pessoas na maldade, mas é você se relacionar com as pessoas de forma que elas tenham muita clareza de quem você é e de forma que você possa, de alguma forma, atrair oportunidades posteriormente, tá? Porque na nossa carreira, todas as pessoas com quem a gente tem interação têm capacidade de nos trazer oportunidades, de nos gerar oportunidades. Tá? Então já desmistifica aí na sua cabeça de que eu não tenho espaço para ser ouvida, eu não tenho espaço para me colocar na empresa. Você tem espaço. Todos os dias você tem espaço, todos os dias você tá horas e horas falando com as pessoas, horas e horas se relacionando. Então, com certeza, o uso desses espaços de forma mais estratégica é a melhor forma para você se vender, tá bom? E vamos lá. Eu acho que assim, uma coisa importante que eu já comecei a introduzir aqui, né? A gente não pode entender tudo isso como manipulação,
tá? A gente não tá falando aqui de aquele vendedor malaco, aquele vendedor de produto ruim, que vai tentar te enfiar coisas goela abaixo porque precisa bater a meta no final do mês, independente se o produto vai quebrar, independente se o produto é importante e interessante para você, se faz sentido para você. Não é esse tipo de vendedor que você vai se tornar. Eu não vou aqui te ensinar hackzinho. Hackzinho de venda. Hackzinho para você se tornar entendido como o melhor recurso profissional estrela na tua empresa. Hackzinho para você se tornar o profissional favorito do seu chefe. Não é sobre isso, tá? Não é sobre isso, porque todo mundo tem espaço, todo mundo tem valor. O que eu vou te ensinar aqui é a se comunicar com assertividade, com clareza e principalmente com segurança. Porque o que mais acontece, o que eu mais tenho visto é gente muito boa, gente excepcional, que pode agregar muito valor com medo de se mostrar, insegurança de se colocar, por conta dos sabotadores que a gente falou no começo. Então, ninguém aqui precisa de hack, ninguém aqui precisa de manipulação, ninguém aqui precisa se vender de forma não verdadeira para conseguir chegar onde quer chegar, porque o que eu mais vejo é profissional bom, profissional valioso, que não consegue se colocar no mercado. Então, o que eu quero fazer é destravar o potencial de comunicação de vocês que estão aqui, seu profissional, que é muito punch, que tem capacidade de entrega, mas que muitas vezes não consegue se colocar por insegurança, tá? E o jeito certo de fazer isso, o jeito certo de se colocar, de se comunicar, é esse que eu venho falando, um jeito verdadeiro, no qual você vai se pautar na sua história, na sua verdade, nos fundamentos que você tem, você vai se pautar naquilo que você quer construir para sua vida. E uma coisa que eu já adianto para vocês, ser capaz de entender por que você está se colocando, ser capaz de entender para que você quer se comunicar estrategicamente, é o que vai fazer a diferença entre você entrar em ação ou não, tá? Porque essa comunicação estratégica, essa comunicação intencional, ela é uma comunicação que muitas vezes vai exigir da gente sair da zona de conforto, vai exigir da gente mudança de comportamento, e isso não é tão simples. A gente muitas vezes evita esse tipo de situação, às vezes a gente evita sair da zona de conforto, às vezes a gente evita mudar de comportamento porque dá trabalho, porque dá medo, porque a gente, enfim, acha que a gente pode ser julgado. Mas a partir do momento que você tem embasamento para fazer o que você está fazendo e você sabe para quê, você sabe que é para ajudar outras pessoas, você sabe que é para atrair as oportunidades certas para você, você sabe que é para agregar valor de verdade para aquela organização parar de te ver como parte da massa e começar a te ver como um profissional expoente, um profissional estrela, capaz de fazer diferença para aquela operação, um profissional que merece ser reconhecido, um profissional que merece receber as oportunidades, agregar valor, pertencer àquela organização de forma ativa, não só de forma operacional. Cara, isso é o jeito certo. A partir do momento que você entende isso, você é capaz de mudar de comportamento, você é capaz de se comunicar com estratégia, tá? E aí, uma coisa que eu queria muito dizer pra vocês, pra gente começar a se encaminhar pro final, e daí eu já queria dizer que nessas lives do Desafio Aprenda a Se Vender, eu vou talvez ser um pouco mais flexível com a coisa dos 30 minutos, porque eu realmente quero garantir que eu vou entregar 100% do conteúdo pra vocês, porque é um conteúdo prático, denso. Eu quero que realmente vocês saiam daqui agindo no dia a dia de vocês, comunicando melhor no dia a dia de vocês. Então eu vou passar aqui do tempo às vezes um pouquinho, mas uma coisa que eu quero falar pra vocês pra fechar é que a partir do momento que você desenvolve essa capacidade de se comunicar estrategicamente, ou seja, de se vender no mercado, de se vender para sua empresa, um outro benefício que você colhe também é de limar, acabar com a incerteza e com a volatilidade, o medo do dinamismo do mercado. Porque você passa a se entender como um profissional de valor. Você passa a se entender como um profissional valioso para o mercado. Então,
Quando você entende que você pode se vender, que você tem essa habilidade de se comunicar, você passa a se comunicar internamente para a empresa, mas você também começa a entender que você pode se comunicar para o mercado. Então, quando você entende isso, você deixa o seu coração ficar mais tranquilo com relação à volatilidade que a gente percebe hoje. Então, no momento que a gente está vivendo, a economia está em colapso, né? A gente viu que o salário mínimo, o aumento do salário mínimo foi menor que a inflação no ano passado. Então, assim, o dinheiro das pessoas está valendo menos. O dinheiro que as organizações têm, né, a capacidade da economia, das pessoas de girar a roda da economia tá menor. Então as empresas provavelmente tendem a ficar mais enxutas. A gente vê a gig economy chegando, que é aquela economia por projeto, é aquela economia que as pessoas vão ser cada vez mais contratadas por suas habilidades e menos por contratos de longo prazo ou de prazo indeterminado. Então a gente olha tudo isso e a gente vive com uma incerteza, a gente vive com medo, a gente vive pensando de ai meu Deus, se me demitem acabou pra mim, se me demitem eu vou, enfim, comprometer o meu estilo de vida, comprometer o bem-estar da minha família. Quando você desenvolve essa capacidade de se vender, você entende que você é capaz de comunicar o seu melhor, tanto para a organização quanto para o mercado, essa incerteza, esse nível de medo do dinamismo, ele baixa. Isso eu posso te garantir, tá? Eu posso te dizer com certeza. Porque você perde essa insegurança de que você não é capaz de se colocar para o mercado, de que você não é capaz de se colocar como um profissional estrela, um profissional diferenciado. Porque eu tenho certeza que você é esse profissional diferenciado, que você tem um produto incrível aí dentro para vender através da sua comunicação estratégica. Tá bom? Então, gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora, podem me mandar. Eu quero muito ajudar vocês, de fato, nessa live, nessas lives que a gente vai fazer, nessa série que a gente vai fazer. Se você ainda não está no grupo de WhatsApp, eu vou repetir a mensagem. Entrem no link na bio. Aperta o botãozinho lá do WhatsApp, vocês vão direto pro grupo. Agora, fechando a live, a gente vai subir lá o infográfico com um resumo de tudo que eu falei e algumas perguntas, algumas coisas para vocês responderem, para vocês começarem a pensar e colocar tudo isso que eu falei aqui na prática. Eu tenho certeza que depois dessa nossa live você terá certeza de que você não é mais um na multidão, você não é um Zé Ninguém na fila do pão, você é alguém, você tem um produto foda aí dentro de você para vender pro mercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, a live vai ficar salva, um beijo para todo mundo, tchau, tchau!